educadores da Operação Lei Seca. A gente já faz esse trabalho já há 11 anos aqui no nosso estado, mesmo pelo grande índice de acidentes, né, que vinha acontecendo. Então, a gente meio que recebeu uma convocação para vir fazer esse tipo de trabalho. Além disso, eu sou uma das pessoas vítimas de acidente no trânsito também, com a ligação do álcool, né? Eu não fui o causador, eu fui uma vítima. Eu tinha 12 anos de idade e fui vítima de um adolescente que já fazia o uso, a mistura da bebida e da direção, né? Ele dirigia no carro do pai dele, ele menor de idade, sem habilitação e feita a ingestão da bebida alcoólica. Durante todo o dia ele passou o dia bebendo e no finalzinho da tarde eu me deparei com ele. Eu estava na calçada, onde todo pedestre tem que estar, e esse carro subiu e me atingiu contra o muro, né? Me prensou contra o muro. E aos 12 anos eu fiquei no Hospital da Restauração, que é referência não só no nosso estado de Pernambuco, mas toda a América Latina como setor de trauma. E eu passei 6 meses lá internado me recuperando desse acidente. Aí é que está o grande problema dos acidentes de trânsito, né? A gente tem uma recuperação, a gente recebe alta hospitalar, vai para casa, e muitas vezes esse acidente nos acompanha para o resto da nossa vida. E 16 anos depois que tinha sofrido esse acidente, esse atropelamento, eu fiquei com uma sequela na perna esquerda, e eu precisei retornar ao mesmo hospital, passei mais 2 meses lá para fazer a amputação do membro inferior esquerdo, por sequela do acidente. E desde então eu voltei à vida normal, consegui voltar a estudar, a trabalhar, e foi quando a gente recebeu o convite para vir trabalhar na Operação Lei Seca, com palestras educativas, orientando as pessoas, né, sobre o mal que a mistura álcool no trânsito pode trazer, mas também levantando também a questão dos equipamentos de segurança, né, para moto ou para carro. Ele é muito essencial para salvar vidas. Eu costumo dizer que não é só salvar vidas, né? É deixar que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. A gente deixa de ter lesões, muitas vezes, por uma escolha que a gente tem que, infelizmente, não é a certa. É uma cultura que a gente traz de muito tempo, então esse trabalho nas escolas, principalmente, a gente acha muito importante, porque é uma mudança de geração, né? É pessoas que aprenderam numa geração a beber e dirigir era normal, a andar sem equipamento de segurança próximo de casa porque não tinha uma fiscalização era normal, e a gente, ao longo do tempo, foi percebendo o que isso trouxe para a vida de cada um de nós, né? Tanto eu quanto o Carlos, que a gente está aqui, a gente é a prova viva disso. E, às vezes, o que a gente não aprende pode transformar vidas, não só de quem causa o acidente, mas também de quem sofre. Meu nome é Carlos Henrique. O meu acidente ele aconteceu no dia 23 de julho de 2011, que foi o mesmo ano, por coincidência, que a Operação Lei Seca ela começou, né, a atuar aqui no estado de Pernambuco. Também, por coincidência, foi o mesmo ano que se foi declarada a década de prevenção a acidentes no trânsito no mundo. No dia 11 de maio, a Organização das Nações Unidas ela estabeleceu a década de prevenção a acidentes no trânsito. Essa década ela foi renovada, né, agora de 2021 a 2030, onde se visa, né, diminuir as mortes e as lesões no trânsito. Dia 23 de julho de 2011 era um sábado à noite. Tinha saído de uma festa, isso na cidade de Olinda, e eu saí de Peixinhos, que é um bairro, e fui voltando para minha casa, peguei uma via chamada Segunda Perimetral. Nesse percurso, né, pilotando a minha moto, eu me deparei com um motorista totalmente alcoolizado. Esse motorista ele foi fazer uma ultrapassagem, ele bateu ao lado da moto que eu estava pilotando. Eu tive uma fratura exposta na perna esquerda, também tive uma fratura exposta no braço esquerdo. E por ser um sábado à noite e os índices de acidente estão muito altos em 2011, demorou muito a prestação de socorro. Eu fui encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, e quando eu cheguei no Hospital Miguel Arraes, toda a equipe médica se aproximou, e eu escutei quando o médico falou, ele vai precisar amputar a perna. Aí eu fiz a primeira amputação da perna esquerda acima do nível do joelho, cerca de 10 centímetros, e coloquei no braço esquerdo um fixador externo. E aí, muitas vezes, quando acontece um acidente, as pessoas pensam assim, aconteceu o pior. Mas, na verdade, as coisas podem piorar, né? E durante o período que eu estava na UTI, eu peguei uma infecção. Essa infecção, ela começou a se desenvolver, e aí a equipe médica veio conversar comigo novamente e disse, olha,
Se é um paciente que está consciente, orientado, você é de maior, você tem duas opções. Continua com o tratamento com antibiótico para manter o coto, né, que é um pedaço do membro, ou você faz mais uma amputação para tentar solucionar o problema. Eu olhei para ele e disse, doutor, eu não estou no estado emocional para tomar uma decisão tão importante quanto essa. E aí ele falou para mim, olha, então já que você não vai tomar essa decisão, a sua família, né, vai tomar essa decisão por você. E aí a minha família foi consultada, né, pela equipe médica, toda a equipe disciplinar, e aí optaram por fazer mais uma amputação. Então, do meu lado esquerdo, eu fiz duas amputações, retirando totalmente o membro inferior esquerdo e desarticulei o quadril. No meu braço, eu precisei colocar uma platina e 6 parafusos para estabilizar e também perdi a articulação do cotovelo. Do meu lado esquerdo, eu tenho um movimento de ombro e tenho um movimento na mão, mas não tenho mais força devido a essa lesão. Então, uma simples saída, ou talvez mais uma noite que aquela pessoa saiu para beber pensando que fosse algo natural, ele mudou totalmente a minha vida, né? Mudou os meus projetos, mudou os meus sonhos. E aí, quando acontece um acidente, as pessoas pensam que só a vítima está sofrendo. Mas, na verdade, o impacto do acidente ele se estende a todas as pessoas que se importam com aquela pessoa. Familiares, amigos. E eu lembro que a minha mãe ela sofreu muito nesse momento. E todas as vezes que ela podia me visitar na UTI, porque já que é um ambiente que é controlado, nem sempre se pode frequentar, então quando ela podia ir, eu sempre tentava passar uma força para ela. Eu tentava passar para ela que eu estava bem, porque as pessoas muitas vezes se sentem incapazes, né, por querer fazer algo e não conseguir. Aí eu sentia que ela queria me tirar daquela situação, mas não conseguia. Então, eu que de repente aos 22 anos não tinha nenhum tipo de limitação, comecei a conviver com várias devido a essa imprudência de beber e dirigir. Aí mudou os meus projetos, mudou os meus sonhos. Aos 22 anos eu já estava alcançando, né, os meus objetivos. Eu tinha um sonho de ser militar. Então, quando acontece o acidente, muitas vezes a gente vai ver aí que os sonhos vão ser perdidos, ou eles vão ter que ser alterados. Eu já cursava um curso superior na época, eu era noivo e tinha a pretensão de casar. Então, assim, de repente eu me vi em cima de uma cama, dependendo das pessoas para tudo. Para a necessidade mais básica que uma pessoa ela tem, eu precisava do auxílio de alguma pessoa para fazer. E aí, graças a Deus, após o acidente, eu fiz a reabilitação, casei com a minha noiva, voltei a estudar, mas não é fácil, porque infelizmente quando acontece o acidente, as pessoas muitas vezes ficam depressivas, né? E aí, nessa questão, às vezes as pessoas querem deixar de viver, querem deixar de estar no seu convívio, por muitas vezes não se reconhecer como uma pessoa com deficiência ou não aceitar, né, ter se tornado uma pessoa com deficiência. E aí o nosso trabalho justamente esse é um trabalho de prevenção. O Luiz estava falando sobre a questão de a gente falar sobre equipamento de segurança e eu trago, né, isso como meu exemplo. Talvez se eu estivesse utilizando, né, uma cotoveleira, eu estivesse utilizando a joelheira, eu poderia ter minimizado essas lesões. Ou talvez as lesões nem tivessem acontecido. Como a gente só tem como obrigatoriedade o uso do capacete, a gente não tem a preocupação de utilizar os outros equipamentos de segurança. Só que esse equipamento de segurança, já dito pelo Luiz, ele salva a vida e pode evitar lesões. Então, hoje eu sei a importância do que é o equipamento de segurança. Então, a gente sempre tenta trazer nas palestras, nas nossas ações, nas vias, para os motociclistas a importância, porque, um exemplo, não é obrigatório só estar na moto lá com a antena de cerol, né, que é a porta-pipa. Mas a maior vítima da linha com cerol e da linha chilena, dessas linhas que as crianças utilizam de forma indevida, é o motociclista. Então a gente tenta mostrar para ele que ele pode ser, sim, né, vítima daquele sinistro. E aí, né, eu falando até um pouco, por exemplo, sobre o capacete, eu não sei se vai ficar bem quando eu virar aqui um pouco, né, mas eu tenho essa cicatriz. Isso porque, graças a Deus, eu estava utilizando um capacete na validade. O capacete ele tem validade de 3 anos a partir do momento que ele é fabricado. Isso na maioria dos fabricantes. E o capacete, quando ele está vencido, ele não tem o que nós chamamos de resiliência. Né? Ele não tem a capacidade de absorver o impacto. E aí a gente mostra isso. Né? Eu não sabia isso no momento do meu acidente. Graças a Deus, né? Era um capacete novo e estava na validade. Mas talvez se tivesse com um capacete vencido, eu não gostaria, por exemplo, falando aqui hoje, nesse momento, porque esse capacete ele não teria salvado a minha vida.
Então, a mesma coisa, mas a gente está falando só a questão de moto, mas se for falar para o carro, existe também um equipamento de segurança, como a importância do cinto de segurança, da cadeirinha, do assento de elevação. São equipamentos, né, que podem proteger e salvar a vida no momento de um acidente. E aí, assim, após isso, né, eu continuei com a minha vida, comecei também a praticar esporte, porque o esporte ele também dá uma qualidade de vida às pessoas, e aí entrei no atletismo, hoje eu sou um atleta paralímpico, e graças a Deus venho conseguindo conquistas nas provas que eu venho enfrentando, graças a Deus estou agora para participar de um outro campeonato, e isso me motiva, né, não só a trabalhar a parte da educação para o trânsito, mas para mostrar para as pessoas que, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos vencer e podemos realizar outros sonhos, podemos mudar a nossa percepção relacionada à nossa vida. Na questão que Carlos falou, só ressaltando, né? São histórias diferentes, né? Carlos já era adulto, ele já trabalhava, eu era menor de idade. Mas o que a gente é muito questionado às vezes, nesse tipo de ação que a gente faz, ação de rua, palestra, empresas, é sobre a questão de estar próximo de casa. Se a gente prestar atenção o que Carlos falou, que ele foi na perimetral ali, ele mora na PE15, quer dizer, ele estava próximo de casa. A gente encontra muitos relatos nas palestras que a gente dá de pessoas que sofreram um acidente próximo. Eu fui vítima de um condutor que estava alcoolizado no mesmo bairro que eu morava. Então, ações como essas são muito importantes, porque a gente, às vezes, mora, convive em torno daquela pessoa que causou o acidente, mas a gente nunca conversou com ele. A gente pode passar essa mensagem a alguém que possa chegar até essa pessoa e nos livrar do acidente, né? E muitas vezes eles deixam de usar esse equipamento de segurança por isso, porque está perto de casa, ele se sente mais confiante, ele sabe que ali a fiscalização é bem menor, ele sabe que ele na esquina comprar um pão na padaria de moto sem usar o capacete, ele não vai ser notificado por isso por causa da fiscalização que não tem, mas ele se esquece da preservação da vida, que é o principal. O que é que a gente poderia ter mudado de lá para cá? Quantos sonhos a gente deixou de realizar por conta desse acidente de trânsito, né? Então, a Operação Lei Seca, ela vem, né, trabalhando com ações de fiscalização e com ações de educação, né, para tentar alcançar esse objetivo, que é a redução dos acidentes de trânsito, como a gente sempre fala, né, que é salvar vidas. E aí, quando a gente tanto faz essas atividades nas vias, como já foi dito pelo Luiz, né, onde a gente monta um ponto e tenta abordar a maior número de pessoas que está passando naquele local, tentando conscientizá-las sobre a questão do risco da bebida de direção, sobre equipamento de segurança, mas também a gente vai para os bares, onde a gente sabe que uma boa parte dos condutores que estão lá vão estar, né, infelizmente, conduzindo seus veículos. Hoje, depois do trabalho da Operação Lei Seca, algumas pessoas já se conscientizam e bebem, por exemplo, cerveja sem álcool, né? E aí, ou vai ter o amigo da vez, que são atitudes, porque quando se fala de Operação Lei Seca, as pessoas pensam, pronto, não pode mais beber e se divertir. E não é isso. Pode beber, bebida alcoólica, pode se divertir, só não dá para fazer a mistura explosiva de beber e conduzir o veículo. Então, a gente tenta conscientizar através dos nossos exemplos, através das nossas histórias, porque tem o exemplo de Luiz, que foi vítima, tem o meu exemplo que também fui vítima. Na maioria dos casos acontece isso, né? Pelo menos 93% das pessoas que se envolvem em acidente de trânsito envolvendo álcool em direção são vítimas de motoristas alcoolizados, ou seja, somos a grande maioria, né? Mas também existe na nossa equipe pessoas que estavam alcoolizadas no momento do acidente. Porque aquela pessoa que pensa assim, eu dirijo melhor quando eu bebo, eu piloto melhor quando eu bebo. E nessa sensação de pensar que faz tudo melhor, né, ela vai se expor mais ao risco. Talvez ela não tenha coragem que a gente chama de empinar a moto, né? Os jovens, os adolescentes chamam de dar o grau. Eles não têm essa coragem quando estão sóbrios, mas depois que fazem uso da bebida alcoólica, eles têm coragem de fazer isso. E aí acontece do racha, de muitas coisas que vão, né, colocar não só eles, como os demais, né, que fazem parte do trânsito em risco. E aí, fora essas ações fora essas ações de ações de rua e essas ações de bares, a gente também faz ações de palestras. E aí a gente trabalha desde a educação infantil, né, trabalhando com os pequenos, mostrando a importância, e aí eles fazem uma diferença muito grande, porque eles conseguem cobrar o pai. Pai, coloca o cinto. Mãe, coloca o cinto. Pai, o sinal está vermelho, tem que parar. Está no sinal amarelo, tem que ter atenção. Então,
tem um impacto desde a educação infantil até um público maior, né, que foi aquilo que eu estava falando da mudança de geração, que pode trazer um futuro e trazer um trânsito mais seguro. Então, é muito importante a gente trabalhar com palestra, com ações educativas, desde a parte infantil, né, até aos adultos. Porque quando a gente olha a faixa etária, aí a gente pensa assim, não, eu vou dar uma palestra para crianças de 4 a 5, 6 anos. O que é que eles vão entender? A gente vai com um tipo de material específico que vai mostrar a ele os riscos que tem de ele entrar no carro sem usar o cinto de segurança, ou sem usar a cadeirinha, ou que alguém tenha feito uso da bebida alcoólica, e isso a gente vai tentando mudar o nosso trânsito. Às vezes, como o Carlos falou, né? É mais fácil essa pessoa que nasceu fazendo aquilo, vendo aquilo acontecer com os pais, quando ele é chamado a atenção pelo próprio filho, que tem 6, 7 anos, do que ele levar uma notificação nas nossas blitz. E isso a gente vai passando, mudando a faixa etária e vai trocando esse material. Para o adolescente, que é o futuro condutor, é aquele que vai estar nas nossas vias daqui a alguns anos, que também vai aprender de forma diferente do que a nossa geração aprendeu, que era todas essas coisas que não tinham sido fiscalizadas. Existem leis, foram mudando-se as leis, que eram a lei federal, a Operação Lei Seca no início, que já existia, e se transformou numa lei estadual que foi tendo algumas adaptações com esse tipo de projeto que a gente faz, que a gente participa, que é de mostrar esses riscos. Para os adultos, a gente sabe que a parte que vai doer mais, como a gente costuma dizer, é a parte que dói no bolso, né? Que é o valor da multa, que é as notificações que ele vai levar. E essa notificação, no início, para a gente ter uma ideia, ela já foi de 957. Ela se mudou por quê? Porque muita gente que a gente abordava dizia que o IPVA do carro que ele pagava era o valor da notificação que ele estava levando. Então, como ele nunca tinha passado por isso, nunca tinha acontecido nada, para ele não fazia diferença. Então, as leis mudaram, foram sendo mais rigorosas e se mudou para 1915. 7 pontos na carteira e esse condutor ele não pode dirigir, sair da nossa blitz dirigindo, porque ele está sob efeito de álcool. Então, depois de 24 horas, a gente retém a carteira dele de habilitação e ele pode ir lá no Detran, pegar a habilitação e voltar a dirigir. O nosso intuito é tirar ele das vias para que ele não cause um acidente parecido com o que a gente sofreu. Então, ele volta a dirigir e, muitas vezes, a nossa cultura é tão estranha que ele volta a dirigir, porque ele acha que a única punição que ele vai sofrer é aquela ali. Então, as leis ficando mais rigorosas, se tem também uma outra notificação. Se ele for pego no mesmo ano, menos de 12 meses, além de pagar uma multa que hoje é de 2.934, ele ainda paga uma segunda por ser reincidente, que é de 5.869. Ou seja, o valor é alto para muita gente. Aí é quando entra essa parte educativa que a gente faz. Qual é o mais difícil? É pagar essa notificação que, se a gente arredondar, vai chegar a quase 10 mil reais, ou ter a qualidade de vida? Ou aquele condutor não perder a vida? Será que a vida dele vale menos do que os 9 mil reais que ele vai ter que pagar de notificação? Então, é isso que a gente tenta passar para ele. Hoje, com essa ação educativa, em bares mesmo, como o Carlos falou, a gente já conseguiu tirar esse condutor que estava bebendo, na mesa dele tinha a chave do veículo, e outro dia, quando a gente encontrou, ele falando com a gente, disse, olha, naquele dia, eu fui para casa e deixei a chave do carro lá e voltei de aplicativo para casa. Por quê? Porque ele se comoveu com a nossa história. Ele se viu no nosso lugar. Então, esse trabalho educativo é muito importante, mas a gente não pode fazer isso só. A gente tem que fazer com outros parceiros que a gente chama. Então, além dos nossos parceiros que a gente trabalha, de fiscalização e outras secretarias, a gente precisa do cidadão. Aquele que não faz uso da bebida alcoólica enquanto dirige, aquele que usa o equipamento enquanto está pilotando uma moto, que ele sabe que aquilo vai fazer a diferença para ele. Então, a gente precisa convocar essas pessoas para que nos ajudem, porque o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, como a gente costuma dizer. Eu chego numa palestra, eu posso dar palestra para 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, como a gente já fez, em algumas obras grandes, como eu posso chegar numa sala e fazer uma reunião, uma roda lá com 3, 4 pessoas, e muitas vezes essas 3, 4 pessoas vão conseguir multiplicar o que a gente está falando, coisa que às vezes a gente não consegue com aquele público maior.
Então, esse trabalho ele tem a continuidade, a gente vai continuar fazendo, e estamos vendo já que nesses 11 anos teve uma grande redução. A gente trabalha com números, né? Então, desde o início da Operação Lei Seca até o dia de hoje, a gente vê essa redução. Em alcoolemia, a gente vê a redução nos acidentes, a gente vê a redução de vidas que estavam se perdendo no dia a dia, né? Sempre lembrando que não é a minha vida quem sofreu o acidente, não é a vida de quem causou o acidente, são duas famílias que estão envolvidas no acidente de trânsito, muitas vezes porque a gente não pensa antes de subir numa moto ou entrar dentro de um carro. E aí o Luiz ele falou muito bem sobre essa questão da fiscalização relacionada também a valores, né, que se é pago. E muitas vezes se questionam assim, o motivo de pararmos. A maioria das pessoas que são abordadas são motociclistas. Só para a moto, é que vocês querem criminalizar o uso da moto, não é isso. É porque os motociclistas eles são as maiores vítimas, né, não só no nosso estado, em Pernambuco, como no Brasil. Sempre representando acima de 70% o número total. Então, quando você pega o número total de acidentes que você vai ver, a maioria é motociclista. Então, essas dicas de segurança, o motivo de fiscalizarmos mais, tudo isso é pensando no bem maior que é a vida. E aí a gente gostaria de convidar, né, vocês a fazerem parte desse time, né, a abraçar essa causa, né, para que outras histórias tristes não venham a acontecer, para que outros acidentes eles não venham a acontecer. Graças a Deus, eu e o Luiz temos sequelas, mas estamos vivos. E uma vez que a gente está vivo, a gente pode sonhar, pode batalhar, pode lutar, pode trabalhar como estamos trabalhando, mas uma vez que a pessoa vem a óbito, acabam os seus sonhos e as esperanças. Então, enquanto há tempo, né, faça parte desse time, né, faça esse curso e trabalhe para a gente ter um trânsito mais seguro. Vamos fazer, né, porque a gente tem um trânsito mais seguro para a nossa família e para nossos parentes. Quando a gente pensa, né, que como é que a gente faz nossas blitzes hoje? A gente, por trabalhar na Secretaria de Saúde, ser locado dentro da Secretaria de Saúde, a gente consegue ter os números de onde está acontecendo mais acidente, aonde acontecem as notificações. Quando qualquer acidentado hoje no nosso trânsito, sempre foi assim. Quando você está entrando nos hospitais, a gente consegue identificar lá no hospital aonde foi, qual foi a causa do acidente, se estava a ingestão da bebida, se ele estava usando equipamento de segurança, e esses dados eles chegam para a gente. Do mesmo jeito que a gente consegue montar nossas blitz nesses locais onde acontecem mais os sinistros, a gente também consegue fazer a nossa parte educativa. Como é que a gente faz? Trazendo dados. Hoje mesmo eu estava à procura de dados com acidentado de moto atualizado. Por quê? Porque se eu sofro um acidente no trânsito hoje, não tem como esse número entrar nos dados. No mesmo ano que eu sofro acidente, ele não tem como entrar nos nossos números. Porque muitas vezes esse acidente, ele não finaliza ali como o Carlos falou no início. Ele vai ter um tempo de recuperação. Muitas vezes, infelizmente, eu perdi minha perna 16 anos depois do acidente. Tem gente que vem perder a vida 3, 4 anos depois do acidente. E quando entram nas estatísticas, eles não entram lá como aquela pessoa que morreu vítima de um acidente de trânsito há 3 anos atrás. Ele morreu porque um órgão dele parou de funcionar, porque ele teve uma enfermidade que se agravou e ele perdeu a vida. Mas não vai entrar como estatística no nosso trânsito. Essa é a nossa grande dificuldade também. O nosso alerta para aquelas pessoas que ainda insistem em usar a motocicleta sem os equipamentos de segurança. Né? Uma pequena sequela que ele tiver, num dedo da mão, no pé, por menor que seja, quando ele for classificar a habilitação dele, ou ele for tentar tirar, se ele não tiver, ele passa por uma junta médica do Detran, autorizando ele a pilotar ou a dirigir. E muitas vezes ele tem um sonho de ter habilitação, que ele nem tem ainda. Ele gosta muito do carro e da moto, mas não é habilitado. E muitas vezes ele pode deixar de ter a chance de ter a habilitação dele.